Irmãos e irmãs, no texto do Evangelho, Jesus diz assim: tende cuidado com o fermento dos fariseus. Qual era o fermento dos fariseus? Como que os fariseus eram conhecidos por Jesus e pela sociedade da época? Os fariseus eram conhecidos como pessoas hipócritas. O que significa dizer que alguém é hipócrita? Dizer que alguém é hipócrita significa dizer que essa é uma pessoa falsa, que é uma pessoa fingida, que é uma pessoa na nossa frente e outra quando ela se volta às nossas costas. Algumas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim: o padre é muito frontal. Não tem problema nenhum. Eu ficaria muito preocupado se alguém dissesse: o padre é muito fingido. O padre é hipócrita, fala uma coisa e faz outra. Uma das coisas que mais ofende o coração de Deus é uma pessoa fingida, uma pessoa falsa. Normalmente, o padre não está julgando, normalmente isso acontece mais com as mulheres, porque as mulheres têm mais tendência de falar do que o homem. Mas quando, por exemplo, eu olhando para minha casa, olhando para o meu pai, as pessoas antigas eram pessoas mais simples. Mas antigamente se dizia assim, não sei em Portugal, não sei aqui em Macau, mas no Brasil se diz assim: o fio do bigode de um homem vale mais do que uma assinatura. Antigamente, quando a pessoa precisava fazer um negócio, o homem dizia, pegava um fio do bigode, colocava lá e dava, era a palavra. Todo mundo acreditava, não tinha conversa, e a pessoa ia e fazia. A sociedade precisa de pessoas de caráter, pessoas íntegras. Vocês mulheres, quem é perfeita é Nossa Senhora. Todos nós temos falhas, todos nós temos limites, mas peça assim essa graça a Deus: Senhor, me ajude a ser uma pessoa verdadeira. Senhor, me ajude a ser uma pessoa autêntica. Senhor, me ajude a ser uma pessoa que é alguém na sua frente e alguém quando está sozinho ou está sozinha. Jesus desprezava os fariseus, não porque os fariseus não tinham fé, mas porque aquilo que eles falavam e aquilo que eles faziam, as duas coisas não coincidiam. E desse risco todos nós corremos. Então nós vamos pedir, essa é a mensagem do Evangelho. Podemos falhar, podemos ter os nossos limites, mas que Deus nos dê a graça de sermos pessoas autênticas, pessoas verdadeiras. E quando nós falamos em autenticidade, não significa falar tudo, mostrar tudo, dizer tudo. Não. A palavra de Deus, Jesus certa vez disse aos apóstolos: sede esperto, atento e cuidadoso como uma serpente. Seja bondoso e manso como uma pomba. A mensagem da primeira leitura também é maravilhosa. A primeira leitura começa dizendo assim: feliz o homem que suporta com paciência a provação, porque vencida a prova, receberá a coroa da vida. Querido irmão, querida irmã, uma das maiores graças, um dos maiores sinais de maturidade de uma pessoa é a perseverança. Não faz muito tempo conversava com um pai de família no Brasil, com um homem que passa dificuldades com seus filhos, na educação dos seus filhos. E ele dizia assim: padre, antigamente era tudo muito fácil. Eu dizia, os meus filhos obedeciam. Muitas vezes os meus filhos, nessa idade que eles estão, eles me humilham. Dizem que eu não sei das coisas, diz que eu sou antigo. Padre, a vida toda eu fiz o melhor pelos meus filhos, e agora que eles estão crescidos, eles me humilham. Padre, o que eu devo fazer? Eu disse para ele: meu irmão, sede paciente, sede paciente. Muitos de vocês que são pais, muitos que são avós, muitos de nós vamos viver aquilo que Jesus viveu.
nós vamos ver os frutos das nossas boas obras, nós vamos ver os frutos da nossa oração, nós vamos ver os frutos do nosso trabalho apenas no céu. Imagine Jesus na cruz. Jesus na cruz não viu os frutos da sua missão. Um homem, João, algumas mulheres, dizem discípulo amado, algumas mulheres. Mas se Jesus de fato está vivo e vê, hoje somos 2 milhões. Desculpem, hoje somos 2 bilhões, até mais, de pessoas que acreditam nele. Por isso, palavras de Jesus através de São Tiago na primeira leitura. Suporte tudo com paciência. Paciência. Que palavras lindas de Santa Teresa d'Ávila. Tudo passa, só Deus é para sempre. Que Deus nos dê esta clareza, que Deus nos dê esta constância, para perseverarmos firmes na verdade e nos ensinamentos de Deus. O padre encerra dizendo assim, e aqui serve muito mais para Portugal e para o meu país: quantos católicos neste momento da sociedade, neste momento da história, que não está se tornando mais popular defender os valores da fé? Muitas pessoas não querem mais ser católicos de fato. Antigamente, dizer que defendia, por exemplo, a virgindade de uma jovem, ou uma pessoa se casar sem ter tido um relacionamento íntimo com um homem, antigamente isso era um valor, isso era algo correto. Hoje, para nós defendermos a pureza de uma pessoa, parece que é humilhante. Muitas vezes acontece isso nos colégios católicos. Domingo está na missa, reza, participa, ajuda, faz tudo, chega domingo no colégio, boquinha fechada. Muitas vezes acontece isso nas famílias, pessoas de famílias católicas defendendo realidades, defendendo coisas que não são católicas. Olha, cada vez mais, eu ouvindo sobre um artista no Brasil, um artista que defende as coisas mais estranhas do mundo, e ele dizia com todo orgulho, porque ele usou uma palavra em inglês, a minha filha agora, ela é queen. Eu não sei se é queen ou queer. A minha filha, vamos imaginar que é queen. O que significa esse termo? Esse termo significa, ela não é homem, ela não é mulher, ela é neutro. Às vezes ela gosta de rapaz, às vezes ela gosta de menina, às vezes ela gosta de um gato, às vezes ela gosta dos dois juntos. E aí várias pessoas católicas dizem assim, isso, é dono do corpo, cada um faz o que quer, o importante é ser feliz, o importante é cada um seguir o coração, o importante é fazer o bem. Olha, é impossível ser feliz na mentira. É impossível ser feliz no pecado. A moral da igreja, o ensinamento da igreja é extremamente exigente, mas traz uma alegria e traz uma paz enorme. O padre encerra dizendo, sintetizando aquilo que nós ouvimos hoje. Primeira leitura, paciência. Persevere e peça assim a graça a Deus. Jesus, me ajude a perseverar. Jesus, me ajude a permanecer firme na verdade até o dia que eu encontrá-lo. Evangelho de hoje, rejeitais o fermento dos fariseus. Peçamos que Jesus nos ajude a sermos pessoas íntegras, pessoas verdadeiras, pessoas autênticas. Querido irmão, querida irmã, o maior tesouro, a maior graça que uma pessoa pode ter é a paz, é a consciência tranquila. Que Deus nos ajude, a exemplo de Jesus, a fazermos a vontade de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis.
que Jesus nos fortaleça. Todos nós sabemos que às vezes é muito difícil ser perseverante. Às vezes dá vontade de desistir, às vezes nós pensamos que não vamos aguentar, mas guarde no seu coração, é Jesus dizendo para você: aguenta firme, você não está sozinho, você não está sozinha. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor na alma, seja como for, Jesus nos diz: aguente firme, com a perseverança nós tudo alcançamos. Eu estou consigo.